Boa noite, aqui é o Flávio novamente aí. Vamos para o nosso quarto vídeo, né? Graças a Deus aí estou fazendo os vídeos que eu prometi para vocês, né? Temos que encontrar temos que nos familiarizar com a nossa essência, né? Que está sempre dentro de nós, né? Que é o nosso Deus interno, o nosso eu verdadeiro. Então esse eu verdadeiro aí, temos que ir de encontro a Ele para voltar a ser Deus em Deus, que está dentro de nós. Deus sempre esteve dentro de nós, nunca teve 1 milímetro afastado de nós. Então temos que vencer o egoísmo, né? O planeta aí está numa reviravolta danada, tudo de cabeça para baixo, né? Tudo atropelado, justamente pelo ego, né? Então é o ego que nós temos que dissolver. E aí eu estou com o curso aí, né? Como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência. Se inscreve no canal do YouTube aí e a gente vai mandando os vídeos para você. Para dissolver o ego, o melhor livro que eu achei foi O Poder Cósmico, mas cada um procura o que quiser, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas estamos no século XXI, gente, então não há necessidade mais de vocês correrem atrás de coisas falsas. Eles estão perdendo tempo e oportunidade para poder crescerem em espírito e verdade. Então vamos aí para o nosso quarto capítulo, né? Depois eu também pretendo fazer o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas aqui, a leitura completa. Espero que vocês estejam comigo também nessas leituras aí também. Então vamos para o quarto capítulo, então? Vamos lá. Como dissolver o ego. Como dissolver o instinto animal de sobrevivência. Se inscreve no canal do YouTube, flavionicanofatore.gmail.com. Deixe seu like, né? Quarto capítulo. Como sentir-se magnificamente em todos os momentos. Primeiro vou falar o que vem no final do capítulo, justamente porque quem não ficar comigo vai perder aí o que está escrito nos capítulos todos, né? Recursos vitais a ter em mente. O mundo anda certo quando você se sente certo. Segundo, uma compreensão clara das emoções negativas vem diminuí-las, trabalha no sentido de eliminá-las. Terceiro, acerto e necessário revoltar-se construtivamente contra os sentimentos tirânicos em seu íntimo. Quarto, não existe um só estado de espírito penoso que não seja possível separar de sua vida. Quinto, utilize os processos dados para a libertação. Quanto ao abatimento, eles funcionam. É essencial à conquista da percepção de todo o processo do desejo. Sétimo, sua natureza verdadeira, que pode ser sempre recuperada, é inteiramente livre de anseios penosos. Oitavo, quando despertamos para os fatos da vida, ficamos apenas com desejos benéficos. Nono, nunca se condene por ter emoções negativas. Em vez, busque a libertação através do autoconhecimento. Décimo, eis um fato, você pode ser feliz aqui e nesse instante. Quarto capítulo. Como sentir-se magnificamente em todos os momentos. Eu me achava em uma esquina no centro de Los Angeles, esperando para atravessar a rua, o sinal de tráfego. Repentinamente, desandou, piscando com rapidez de vermelho para verde e assim por diante. Os pedestres confusos começavam a andar, detinham-se, voltavam atrás e recomeçavam a marcha. Ninguém sabia o que fazer. O que sucede às pessoas cujos sinais emocionais estejam desandados? Elas simplesmente não sabem o que fazer. Todo o segredo do êxito nessas emoções é o seguinte: nós nos sentimos bem não porque o mundo esteja certo, mas porque nosso mundo está certo e está porque nos sentimos bem. Começamos com aquele princípio todo-poderoso da trilha mística, autopercepção. Temos de familiarizarmos com os nossos cabebal emotivo. Devemos ver nossos sentimentos como realmente são, e não como supomos que sejam. Isto dá fim ao poder hipnótico e pernicioso que exerce sobre nós. Negativismos são como ervas daninhas em uma cesta profunda. Quando nós a trazemos à superfície da cesta de nossa percepção, os ventos da realidade as carregam para longe. Não excitemos em contestar qualquer sentimento negativo que descobramos em nós. Aí temos um passo gigantesco na direção do seu afastamento. Ao correr de muitos anos de preleções e orientação, verifico que muitas pessoas
excitam em indagar em seu estado de negativismo, receio que não exista resposta, mas temos de atrevermos a perguntar qualquer coisa, ainda mais quando desconfiamos de que a resposta possa ser contrária às nossas opiniões atuais. Isto vem de modo gradual a despertar o eu intuitivo, que nos explica tudo. Um prazer ouvir alguém reconhecer com franqueza que está em confusão a fim de esclarecê-la. Exemplo: não entendo, você diz que as dores emotivas são causadas pela ilusão. Ilusão não, o fato é que eu sinto a dor. O homem sofre por certo, com um pesadelo assustador, mas quando desperta, onde está o sofrimento? Sempre que estiver diante de uma emoção particularmente perturbadora, você pode indagar-se, mesmo possível, erguer-se acima disto, e com certeza perfeita poderá responder a si próprio, sim, até mesmo disto. Como compreender as emoções negativas? Antes de ler essa parte, pense na emoção negativa que mais o apoquenta. Pode ser o enfado, inquietação, sentimento de futilidade, coisas parecidas. Isso proporciona a você o benefício máximo de nossa exposição. Compreenda esse fato básico a respeito das emoções negativas. Todas elas advêm de de falso sentimento de identidade. Achamos que somos o eu falso, mas não somos. Todos os sentimentos penosos, tristeza, inveja, culpabilidade, insegurança são um fruto amargo do eu falso. Será para nós um grande dia quando o aprendemos, quando o apercebemos. Podemos destruir o fruto amargo derrubando a árvore, cortando-lhe o tronco. Nesse caso, como a colheremos cada manhã? Com que diferença? Vale a pena ver que não existe coisa tal como um só negativismo no homem. A pessoa assustada estará também em atitude defensiva. O homem desencorajado estará nervoso. Os negativismos são como bolas de gude dentro de um vidro. Embora apareçam individualmente, todas fazem parte do eu egoísta. Encerrando em si mesmo, aí temos mais notícias, pois ao partirmos o vidro, saem rolando muitos negativismos. Vejamos o caso da hostilidade. Essa não passa de uma expressão agressiva de desalento e pesar. Quando o pesar termina, acaba também a hostilidade. Um fato evidente quanto ao sentimento negativo, e muitas vezes desprezado, eles são causados por nós e não pelos acontecimentos externos. A ocorrência externa apresenta o desafio, mas nós reagimos a este. Assim é que temos de cuidar do modo pelo qual enfrentamos as coisas, e não as coisas em si mesma. Cabe a nossa responsabilidade reagir de modo construtivo. Derrubamos as emoções penosas, tornando-nos inteiramente conscientes delas. Temos de vê-las como clareza, sem invasivas, sem qualquer reação a qualquer coisa que vejamos dentro de nós. Isso parece ligado ao processo de auto-observação imparcial, do qual você fala com tanta frequência. Exatamente. O autoexame passivo faz com que os sentimentos negativos venham à superfície da perfeição. Nós o vemos como coisas que estão dentro de nós e o que já as começa a destruir. Tomamos-nos conscientes do que antes era inconsciente. Tomemos um exemplo comum. Vamos supor que tenhamos ficado com o rancor de alguém por ter passado à nossa frente na fila do caixa do supermercado. Se não observarmos esse rancor, sofreremos por causa dele, sem que o saibamos? Já aconteceu, mas vamos supor que você seja bom estudante da trilha mística. De volta a casa, observa. Eu sei, fiquei mesmo com raiva, dá para ver com clareza. Pois bem, agora que se afastou e se observou o rancor de modo objetivo, tal reconhecimento claro já enfraqueceu a raiva, pois nós a vimos não como parte de nosso verdadeiro eu, mas como um resquício do eu antigo, habituado e condicionado. A trilha mística é para heróis. Observar nossos negativismos constitui processo curioso. É como vermos uma sombra e tomá-las por fantasma assustador. Se olharmos mais detidamente, verificamos que não passa de uma sombra. Mas recusar observá-la vem perpetuar a ilusão penosa de um fantasma amedrontador. Esse o estado horrível suportado sem necessidade por milhões de pessoas que não despertaram. Elas sofrem sem saber qual o motivo. Minha própria vivência anterior demonstra que o progresso feito a nível mais elevado de liberdade é com frequência desencadeado por uma revolta contra o nível inferior existente. Dizendo-se
isso de modo simples, ficamos fartos da dor do nível inferior e resolvemos não viver mais desse modo. Nós nos cansamos da escravidão a um hábito. Tudo que fazemos no passado deixa de romper esse hábito, de modo que tenhamos um modo novo, uma coragem, como de compreender que de modo e porque os hábitos se formam. Essa nova compreensão desfaz o hábito antigo. Preciso que nos rebelemos de maneira construtiva. Não dirijamos nossa revolta contra as pessoas e situações, em vez contra nosso próprio receio às pessoas e situações. Talvez alguém em nossa vida nos apoquente. Não é necessário que nos enraivecemos com essa pessoa, mas precisamos dizer silenciosamente a essa pessoa e a nós mesmos: a partir de hoje não mais sacrificarei minha integridade natural a você. A partir de hoje estou vivendo minha vida, não mais trocarei minha individualidade verdadeira a fim de aguentá-lo e prendê-lo. Aceite assim ou não, mas vai ter de ser desse modo. Quando isso é dito em silêncio, com percepção e sem hostilidade, tem início uma tremenda transformação interna. Eu sei, em seu ensaio Autoconfiança, Ralph Waldo Emerson afirma: se você for sincero, mas não na mesma sinceridade comigo, fique com seus companheiros, eu procurarei os meus. Não o faço por egoísmo, mas por humildade e verdade. Por mais que tenhamos vivido em mentiras, o seu interesse agora e o meu, e também o de todos os homens, é viver na verdade. Isso parece áspero em nossos dias. Você logo amará o que for ditado por sua natureza, bem como a minha. E se servimos a verdade, ela nos levará a salvo. Finalmente, a trilha mística requer heróis. Executar feitos de valor no campo de batalha não é coisa sempre heróica. O heroísmo autêntico está no ato íntimo, que não é visto nem aplaudido pelos homens. Consiste no desejo de atravessar, se for preciso, mais de 1000 erros pessoais e fragorosos a fim de alcançar a elevação seguinte. O heroísmo básico é uma concordância para com a verdade superior. Como a desilusão, como desligar a aflição. Como desligar a aflição. Uma história extraída do taoísmo fala de um bando livre de cavalos que galopavam animadamente pelos morros e prados. Alimentavam-se de grama verde, bebiam água cristalina, de regatos frescos, vivendo de modo natural e livre. Eram contentes. Surgiu então um famoso treinador de cavalo chamado Polo. Capturou os animais que de nada desconfiavam. Declarou: eu sei o que é melhor para eles. Pôs bridão nos animais, enfeitou-os com ornamentos baratos, deu números, levou-os a se apresentarem em público, foram obrigados a trotar informação precisa sobre as ordens estralejantes do chicote. Os cavalos, que tinham sido criaturas despreocupadas, transformaram-se em executantes mecânicos cansados, doentes, receosos. É assim que a sociedade moderna regimenta o homem, e aí está porque este se encontra cansado e com medo. Como podemos recuperar nosso sentimento natural e espontâneo pela vida, graças aos princípios dinâmicos da trilha mística, como este que ora apresentamos, e que é surpreendente? Você nunca foi desencorajado ou deprimido, você nunca cometeu e jamais cometerá um engano ou erro de qualquer tipo. A pista está na palavra você. Como vimos, toda a dificuldade do homem reside em seu sentido falso de identidade. Ele se toma erradamente como pessoa falsa e negativa, mas na realidade é o seu eu verdadeiro, que só pode ser negativo na medida em que um anjo pudesse ser impuro. Eis como o erro decorre da vida emotiva de um homem, surge um sentimento de tristeza imediatamente o homem se identifica a ele. Isto é, torna-se como sendo o sentimento, acha que ele é esse sentimento, o que não acontece. Duplica o erro a cada vez que diz: eu estou triste. Quanto mais o disser, tanto mais triste ficará. E nesse último caso, sentir-se-á mais ainda, como afirma. Se você, leitor, chegar a tal situação, o que poderá fazer? Separe o modo pelo qual se sente de quem você realmente é. Você não é esse sentimento de tristeza. Procure entender o que afirmamos. Despersonalize o sentimento negativo.
Não diga eu a esse ele. Em vez, refira-se ao sentimento como ele. Devemos dizer, ele está abatido, ele se sente desamparado, ele está escravizado pela paixão, ele se sente culpado, ele anseia pelo álcool, ele quer vingança, ele está apavorado, ele é um glutão, ele tem pesares, ele se sente traído, ele está confuso, ele faz coisas tolas, ele está secretamente amargurado, ele é invejoso, ele se sente entediado, ele está nervoso, ele passa noites sem sono, ele é irritável, ele está esgotado. Percebe o que faz? Separa o você falso do você verdadeiro. Desligando esse sentido falso de identidade, você desliga também a aflição que cria. Separe seu sentimento a seu próprio respeito de quem você realmente é, uma pessoa livre. Separe, separe, separe. Não se trata de uma evasão à nossa responsabilidade. Quando atribuímos nossos negativismos a ele, trata-se de um tipo novo de autorresponsabilidade, um processo genuíno que nos liberta de uma vez para sempre. Todo o nosso dever consiste em compreender isso. É sua compreensão que destrói o negativismo penoso. Trabalhe com esse método milagroso da trilha mística. A cura do abatimento. Minhas emoções negativas principais é o abatimento. O que causa? Preste atenção. Sua compreensão vem livrá-lo do problema. O abatimento ocorre quando você tem percepção repentina da vacuidade de sua vida. Alguém julga estar feliz com todos os negócios e atividades sociais que mantém, mas recebe o vislumbre de que tudo não passa de representação, o que o abate. Como sonhar sobre um palácio e despertar dentro de uma tapera. E qual é a cura? Está em querer ver além de seus fingimentos de que levam uma vida dotada de fito. Trata-se de um choque que nos desperta. Mas, ao abandonarmos um pseudo-fito, quando nada mais não resta do eu falso, um propósito verdadeiro entra em nossa vida. Em tais condições, o abatimento é inteiramente impossível. Não sei o que você quer dizer falando de pseudo-fito. Nada há de mal em formar um negócio, uma carreira, ou ter um lar feliz. Não, claro que não. Continue e seja um homem de negócio, comerciante, dono de casa, o que bem desejar, num nível mundano. Demonstre tanta prosperidade externa quanto quiser, mas não creia que isso possa acrescentar coisa alguma à sua vida interior. Você não deve utilizar o êxito mundano como meio de identidade psicológica, como de se visualizar como pessoa importante. Isso cria a ansiedade. Lembre-se de que você vive em dois mundos, o mundo material dos negócios e dos lares e o mundo espiritual. Mantenha cada qual em seu lugar. Se tentar empregar o êxito externo para descobrir o eu verdadeiro, fracassará e será tomado pelo abatimento. Você não pode pintar a parede externa de sua casa e contar com que a sala de visita fique com um aspecto diferente. Esse é o motivo por que as pessoas vitoriosas, como os astros de cinema, muitas vezes têm vidas infelizes. Elas ficam abatidas porque vislumbram a sua pobreza íntima. Isso os assusta, pois receiam que nada existe além dessa fachada destinada à exibição. Existe algo mais. Nós o encontramos. Atrevemos-nos a abandonar o que é falso e então não mais temos problema de espécie alguma com as nossas questões exteriores. É o que quer dizer o Novo Testamento, procurando em primeiro lugar o reino do céu. Mas ninguém presta grande atenção, não é verdade? Aí está, porque todos sofrem de abatimento. Trabalhe com essa ideia para que você não sofra. Façamos uma pausa para indagar o motivo de nossa investigação das emoções negativas. Por que passa tanto tempo examinando a infelicidade? Eis o motivo. Ela finalmente nos faz despertar para a vida que procuramos. Não podemos ser felizes alterando nossos assuntos externos, tanto quanto não podemos melhorar nossa caligrafia comprando nova caneta. A compreensão da infelicidade traz a felicidade. Ver o que é falso é ver também o verdadeiro. Estamos exatamente onde escolhemos, mas pertencemos àquele local onde nossa natureza inicial anseia estar. Fatos surpreendentes sobre o desejo. O dia do homem comum se caracteriza pelos grandes esforços no sentido de satisfazer os desejos íntimos mediante suprimentos externos. Ele se surpreende e fica magoado quando tais suprimentos externos lhe são negados. Raramente desconfia de qual seja a base do problema. Supõe que esteja na disponibilidade externa, quando na verdade reside em seu próprio desejo.
Os ensinamentos místicos a respeito dos desejos são com frequência mal interpretados. Os que leem a literatura mística ficam impressionados com a necessidade de se libertar dos desejos. E eles reagem, mas toda a minha vida gira em torno de querer coisas, de partir no encalço delas. O que faria eu sem os meus desejos? O misticismo explica, não procure extinguir todos os desejos, mas tente separar os sadios dos que não são. Como notar a diferença? Basta observá-los. Reparem no que lhe fazem. O desejo falso é penoso, compulsório, nervoso e raivoso. Mantém você andando, mas você não sabe para onde. O desejo falso se mascara como fruto verdadeiro, mas é artificial. Não pode satisfazer a fome. O desejo sadio prossegue afirmando o misticismo. São de todos diferentes. Também eles, você segue na trilha reta e não em círculos. O sadio é sadio desejar autocompreensão maior. É ótimo desejar uma vida melhor. É sadio ansiar por encontrar a saída da casa mal assombrada. A liberdade quanto ao desejo compulsório significa ver o verdadeiro céu. Como haveria o leitor de sentir-se nesse exato instante se se livrasse de certos anseios? Percebe as possibilidades magníficas se as pessoas envolvessem apenas com as coisas necessárias e magníficas? Se livrasse de certos anseios, percebe as possibilidades magníficas se as pessoas se envolvessem apenas com as coisas necessárias. Poderiam com um só golpe livrar-se de 90% de seus pesares e sofrimento, motivo, mas toma erradamente os desejos por necessidade. As necessidades verdadeiras, tais como de comida, descanso, recreação, não criam problema algum, sendo necessidades normais, satisfazem-se com facilidade, mas os apetites falsos, surgidos do eu falso, mantêm aflito quem procura, ainda mesmo quando obtido. Um dos modos de distinguir a meta sem valor é alcançá-la. A criança logo verifica que, na verdade, não queria a abelha. A identidade desses anseios desnecessários pode surpreender algumas pessoas. A identidade desses anseios desnecessários pode surpreender algumas pessoas. Você não tem de ansiar para ser apreciado. Não existe diferença, quer seja simpático ou não. Não há necessidade de dirigir a banda. Se o leitor pudesse dar uma espiada em sua natureza verdadeira, diria que não tem o menor desejo de dirigir a banda, quer social, comercial, intelectualmente. O eu íntimo contenta-se por completo em ficar na fileira, com baliza, como flautistas ou tamboreiros. O eu egoísta, que insiste em ser a baliza, temos um sinal de expansão psíquica e não nos preocuparmos com nossa posição entre os homens, desde que estejamos espiritualmente no lugar certo. Não damos a menor atenção à nossa posição na banda da música terrestre. E quando podemos desfrutar e marchar e a música, desfrutar a marcha e a música, todos os homens percebem a verdade do que afirmamos. Mas existe outra parte nelas a qual desagrada tal ideia. Trata-se apenas do eu egoísta, que, cheio de medo, protesta contra sua ameaça e extinção. Ótimo! Sua tarefa é de extingui-lo. O eu verdadeiro não tem desejos desesperados ou insatisfeitos. Já conta com tudo de que necessita. Seu próprio eu é o que basta. Sua liberdade quanto ao seio penoso. Por favor, explique como os desejos falsos causam aflição. Vamos examinar um traço humano típico, o da vaidade. Já notou o fluxo encoberto de dor e as ansiedades existentes na vaidade? Preocupamos-nos porque as pessoas não nos vão notar ou apreciar-nos o bastante. Pois bem, a vaidade nutre o eu falso, que é dotado de apetite infinito. Jamais se sacia, mantém-se em corrida frenética para ir procurando o alimento, da atenção, da lisonja. Assim sendo, observe como é penoso viver esse fruto apoquentador do eu falso. Aí temos um início soberbo para expulsar de nosso cabedal mental. Nesse caso, a trilha mística nos liberta do desejo penoso de recebermos lisonja e atenção. Procure lisonjear o místico é como louvar uma maçã por se ter criado sozinho. O místico extinguiu-as de identificação com seu eu egoísta, vê sua própria dependência, quanto a um poder muito além de si.
Esse modo não tem preocupação em suas relações humanas, não é apoquentado pelas exigências egoístas feitas por outros. Isso, já que falamos no assunto, é um estado de amor genuíno. Você só ama alguém quando não quer alguma coisa dessa pessoa. A eliminação dos desejos falsos proporciona um comando novo e surpreendente. Os outros já não exercem qualquer poder sobre você. Dispondo da integridade completa, você enfrenta qualquer pessoa com confiança. Por não ansiar pela aprovação do Senhor A, está livre dela, não mais precisando do Senhor B a fim de arredar sua solidão. Você é feliz com ele ou sem ela? Com ela ou sem ela? Existe apenas um desejo verdadeiro, conhecer o que é verdade. Conhecer o que é verdade, ser espiritual, nada mais de materialismo, nada mais de egoísmo, desse egoísmo. Precisa tornar-se espiritual. O desejo precisa ser forte e intenso. Se as mãos e pés de um homem se achassem atados de maneira a não se poderem mexer e fosse então colocado um carvão vivo em seu corpo, ele se debateria com todas as forças a fim de arredá-los de si. Quando eu tiver esse tipo de desejo extremado, essa luta incansável por me desfazer deste mundo candente, terá então chegado para mim o momento de divisar a verdade divina. Vivekananda. Em resumo, os anseios compulsórios fazem parte do eu artificial. Ao despertar, todavia, eles secam. Porque já não mais dispõe de uma fonte. Trata-se de vivência maravilhosa, vê-los desaparecer para sempre. Ficamos então com os desejos sadios, nos quais não existe dor e que servem os nossos interesses genuínos. A única resposta à raiva. Um rei compassível deseja ajudar seu cidadão. Pobres de sua terra, e também um rei sábio, e recusou-se a dar benefício que não houvesse sido ganho. Sabendo que esse corrompe a natureza humana, assim é que mandou construir depósito farto de alimentação e vestuário em uma das extremidades, de um vale comprido e escuro. Por todo o caminho que dava para lá, colocou bonecos feios de palha, cada qual com um aspecto mais aterrorizante do que o anterior. Os cidadãos que se atreviam a enfrentar tais figuras ferozes e passar por elas recebiam sua parte de recompensa. É o que devemos fazer quando estamos diante das barreiras emotivas. Devemos apercebermos de sua falsidade frágil. Se o fizermos realmente, as emoções indesejadas acabarão por desaparecer, como um castelo de areia desaparece ao esbater das ondas. Assim se chega a um estado muito interessante. Não teremos tempo a perder com coisas que costumamos amolar-nos. Nós as ignoramos, passamos por elas, sorrimos em divertimento diante das tentativas infantis do medo e preocupação que buscam arrastar-nos. Vemos calmamente que elas não exercem poder algum sobre o novo você. Nesse estado adiantado, o homem de negócio não receia a competição, mas condições de comércio. A dona de casa não sente medo por causa do marido, dos filhos e dos parentes. O marido deixa de aumentar sentimentos aflitos com relação ao empregador ou amigo. Quem for solteiro já não mais se vê preso da solidão. O cidadão está livre da opressão contra um governo dominador ou ameaças mundiais. Nesse plano mais elevado, ninguém tem medo de ninguém. Sendo assim, os homens não mais terão poder sobre nós, pois não poderão pegar-nos por nossos desejos nem por nossos receios. O leitor percebe algo de extraordinária profundeza nessa afirmação de François Fenelon. Sabe, Sr. Royalty, nessas aulas eu me sinto livre para falar de coisas que geralmente oculto. É o caso da raiva. Procuro não me enraivecer, mas fracasso em todas as tentativas. Gostaria de que falasse a esse respeito. Você precisa parar de tentar não ficar com raiva. Isso é uma supressão que só serve para agravar. Sempre que estiver com raiva, fique com raiva, sem se condenar por esse motivo. Escute com atenção, por favor. Você se condena por estar com raiva? Aí está o motivo porque eu esconde. Formou um quadro ideal de si próprio como pessoa pacífica e incapaz de raiva. Desse modo, sempre que tal sentimento aparece,
Por algum motivo vem chocá-lo. Você fica chocado porque a raiva verdadeira colidiu com o quadro imaginário que faz de si mesmo, faz de si, ou de uma pessoa que não se assente. Por não lhe agradar, deixar de lado esse quadro lisonjeiro e falso, enraivece-se com frequência. Para mim, isso é novidade completa. Quero pensar a respeito. Preciso então desistir de minha imagem pretensiosa de que seja uma criatura inatingível pela raiva? Poderá conseguir observando sua raiva sem se identificar com ela. Basta observá-la. Quando vem e vai, sem sentir vergonha, sem fazer comentário. É o único modo em todo esse mundo pelo qual você ou qualquer outro se liberte da raiva. E é de todo necessário que se liberte dela. Bem como o Senhor disse, não podemos ser raivosos e felizes ao mesmo tempo. Você pode ser feliz nesse instante. Por que o homem se sente mal com tanta frequência? O que há de errado em nossas emoções? Nada de errado, afirma. O misticismo nada tem. Nada que a clareza mental não possa curar. O problema reside na insistência humana em sentir o fato antes de instalar-se esse sentimento. Sobre o alicerce da realidade, um fato psicológico não pode ser sentido corretamente até que o tenhamos compreendido. Colocar o sentimento antes da compreensão é causar ilusão trágica. Podemos ser felizes aqui nesse momento. Isto é um fato. Compreenda corretamente, vendo que a felicidade é um estado de não ilusão, de ver as coisas como elas são e não como nós somos. Com base nesse alicerce, sentimos permanentemente felizes. Mas suponhamos que tomamos conhecimento do fato, tentamos senti-los, sem ver o que ele representa. Nesse caso, a imaginação livre projeta todo um tipo de ideias falsas a respeito da felicidade. Por exemplo, que ela vem por meio da riqueza ou poder. Podemos sentir a emoção na fortuna ou no poder. Porém, ela cai por terra, mais cedo ou mais tarde. O que dissemos é importante. O problema é importante o bastante para ser passado em revista. Não tente sentir um fato, a menos que ele esteja pessoalmente compreendido. Por acaso tentamos sentir a beleza de uma sinfonia antes de chegarmos ao salão de concerto, temos de parar de nos lançar além, procurando sensações emocionais. Elas enganam, impedem-nos de viver o fato que produz o sentimento genuíno. Uma emoção baseada na realidade é permanente, nunca flutua com as modificações externas. Um sentimento falso é coisa tão cobalida como uma miragem de um oásis. O sentimento genuíno vem espontaneamente, quando divisamos um oásis verdadeiro. Tal sentimento não pode ser combalido, porque o próprio oásis não pode ser combalido. Uma história das noites árabe fala de Jalamar, bela escrava. O rei da Pérsia ficou tão impressionado por seus encantos que levou-a para o palácio. Tomando-a por rainha, embora Jalamar recebesse tudo do rei, Jalanar não lhe queria falar. Por que? Perguntou ele. Você não me conta seus segredos? Quem é você? De onde vem? Por que guarda silêncio? Jalanar finalmente lhe disse. Eu sou uma princesa, filha de um rei do mar. Permaneci silenciosa a fim de submetê-la a uma prova. Veja agora que você é um rei bondoso que realmente me ama. A verdade é assim, antes de nos proporcionar suas alegrias, põe à prova nossa sinceridade. Quando estamos certos, as emoções certas vêm e nunca mais se afastam. As emoções mais belas e mais profundas que podemos sentir é a sensação do místico, Albert Einstein. A sua mina de diamantes. Lembre-se desse princípio básico para os sentimentos felizes que foram apresentados no início do capítulo. Você se sente bem não porque o mundo esteja certo, mas o seu mundo está certo porque você se sente bem. Vejamos como isso acontece. O exemplo seguinte é de um livro meu anterior a esse. Suponhamos que você não esteja se sentindo bem em certo dia, mas ainda assim acompanha amigos em passeios de automóvel por bela paisagem, assim chama sua atenção para um lago dos mais belos, mas devido à sua enfermidade não lhe pode dedicar atenção ou interesse. Outra pessoa faz comentários sobre montanhas magníficas que se veem à distância, mas você quase não a escuta. Passa por um cenário encantador após outro, mas eles não têm qualquer sentido a seus olhos, devido ao fato de que a enfermidade consumiu todas as suas energias, não lhe resta como desfrutar o que vê.
Ocorre o mesmo à sua mente. Como se tais belezas naturais já não existissem de modo algum. Em sua enfermidade, de então elas não têm existência, nem exercem qualquer atração. No outro dia, entretanto, você se recupera e magnificamente não há atenção íntima a coisa alguma. Você se joga mais uma vez para fora, assim que parte de novo em passeio de automóvel, visita os mesmos lugares. Agora, todavia, tudo se mostra inteiramente diferente. Você desfruta a visão, um lago encantador da montanha magnífica, corresponde ao que vê, desfruta a paisagem. Como é possível? É o mesmo cenário, mas ambas as ocasiões, no segundo passeio, entretanto, você estava diferente. Viu tudo de modo novo, por completo. Tinha a liberdade íntima de ver, apreciar o mundo exterior. Como na mágica, seu ponto de vista mental transformado modificou o mundo para você. No capítulo 7, descobriremos provas absolutas de que nossas dores e problemas são causados pelos pensamentos distorcidos. Aprenderemos também a corrigir o pensamento e, desse modo, abolir para sempre a dor permitida que ele fale de modo muito pessoal. Leitor, por instante, se você continuar a trabalhar com todas essas ideias, absorvendo-as o melhor possível, haverá de recordar-se com gratidão profundamente de sua perseverança. Ficará felicíssimo por ter continuado a caminhar. Haverá de sentir-se como um homem que encontra uma mina de diamante. Lembre-se de que todas as pessoas que descobriram a paz e a felicidade pessoal passaram por tudo que você agora talvez esteja atravessando. Ele ou ela conhece os obstáculos e as frustrações a serem encontradas pelo caminho, compreende suas preocupações quanto à questão financeira, sabe com que fervor você deseja não ter cometido aquele erro impossível e vê seu pesar secreto. Mas esse homem místico sabe algo muito acima de tudo isso. Ele sabe que as coisas podem chegar a um fim. Então aqui foi o que li no começo. Recursos vitais a ter em mente. O seu mundo anda certo quando você se sente certo. Uma compreensão clara das emoções negativas vem diminuí-las, trabalha no sentido de eliminá-las. Terceiro, é certo e necessário revoltar-se construtivamente contra os seus sentimentos tirânicos em seu íntimo. Não existe um só estado de espírito penoso que não seja possível separar de sua vida. Quinto, utilize os processos dados para a libertação contra o abatimento, eles funcionam. É essencial a conquista da percepção e do processo do desejo. Sétimo, sua natureza verdadeira, que pode ser sempre recuperada, é inteiramente livre de anseios penosos. Oitavo, quando despertamos para os fatos da vida, ficamos apenas com os desejos benéficos. Nono, nunca se condene por ter emoções negativas. Em vez, busque a liberdade através do seu autoconhecimento. Eis um fato. Décimo, você pode ser feliz aqui e nesse instante. Obrigado, obrigado. Se inscreve no canal do YouTube e deixe seu like, tá bom? Então aqui foi o quarto capítulo, nós temos aí mais alguns pela frente, até 13, né? Então, me acompanha aí que vocês têm muitas coisas a aprender, eu garanto que vai valer a pena, porque a gente vai realmente fazer um mundo melhor, tá bom? Então, somos seres humanos, somos inteligentes e temos que perceber o nosso Deus interno, tá bom? Nós temos Deus dentro de nós, Deus não está no céu, não existe o que as religiões falam aí, que Deus está no céu, que o diabo está na terra. Existe só leis, sementes e fatos. Nós saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Quando nós passamos pela fase animal, adquirimos o instinto animal de sobrevivência, que é o ego. E esse ego é muito arraigado em nós. E ele não quer ser instinto animal de sobrevivência, ele quer sobreviver dentro de nós. Mas nós temos que matá-lo, ele dentro de nós, para voltar a ser Deus em Deus. Então esse ego, ele mata qualquer pensamento de elevação a Deus. E por isso que a humanidade, infelizmente, está aprisionada pela sua tirania, né? E está num sono psíquico forte. Mas vamos acordar, nós não somos mais animais, não temos mais 4 patas, somos seres humanos. E vamos evoluir e crescer. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Que assim seja.